O empresário Marcos Roberto do B está no 20 Minutos para falar sobre greve dos caminhoneiros e logística no Brasil. Aos 36 anos, com formação em engenharia civil, Marcos Roberto fundou em 2010 o Cone. O empreendimento reúne 70 empresas com foco em logística e soluções de infraestrutura, junto ao complexo portuário de Suape. Sobre a greve que parou o país, ele afirma: a crise não é dos caminhoneiros, mas de uma infraestrutura logística precária do país. Marcos Roberto do B está com o cientista político Antônio Lavareda, agora no 20 Minutos. Marcos Roberto do B, o Brasil vive hoje ainda os efeitos da greve dos caminhoneiros. O IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, fez um cálculo que aponta uma redução no PIB do país cerca de 0,3%. Do ponto de vista dos empresários e mais especificamente do setor de logística onde você atua, qual é a grande lição que fica dessa greve? Lavareda, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui de um tema um tanto quanto invisível, até que uma situação de crise nessa dimensão afeta o país, o sistema produtivo, até o abastecimento de hospitais. E eu estive refletindo sobre essa crise e chego à conclusão de que o que está por trás dela é uma infraestrutura logística trabalhando no seu limite e realmente muito concentrada no modal rodoviário. Se você comparar, por exemplo, com a crise de 2008 mundial, na realidade ela não foi uma crise do mercado imobiliário, foi uma crise do sistema financeiro internacional que especulou com crédito no mercado imobiliário. Da mesma forma agora, a crise não é dos caminhoneiros, mas sim de uma infraestrutura logística precária. E qual é a solução para isso no seu entendimento? Veja o seguinte, por exemplo, tome-se o setor agrícola, agropecuário. Ano passado, esse setor transportou alguma coisa como 1 bilhão e 300 milhões de toneladas, gastou aí cerca de 103 bilhões de reais em transporte rodoviário. E agora teve um prejuízo vultoso. Em alguns setores, os prejuízos ficaram entre 75 e 100 bilhões de reais. Os números são todos enormes, dramáticos, Verdade. Do ponto de vista de prejuízo. Qual é o caminho para isso? Você vê possibilidade de se alterar a curto, ou pelo menos a médio prazo, essa característica engessada do modal de transportes que nós temos? Os modais de transporte estão divididos da seguinte forma: cerca de 63% do total é o modal rodoviário. Você está dizendo no Brasil? No Brasil. 21% é o modal ferroviário. Aí você tem o modal aquaviário com 13%, que são as balsas. Depois você tem 4% com dutoviário, que são dutos, e muito pouco, 0,1% da carga aérea. Então, claramente, nós estamos muito concentrados no modal rodoviário e ainda com a infraestrutura das nossas estradas com uma qualidade muito ruim. E se você pega apenas o modal ferroviário com 21% e analisa ele, 95% são commodities, ou seja, minério de ferro, grãos. Então, muita carga, o que chega na casa do brasileiro, vem pelo modal rodoviário e, portanto, você tem uma situação complexa que era quase que como se fosse um incêndio, tem uma palha seca, né, o clima seco e faltava a faísca. E você pode adicionar isso, provavelmente, o fato de que esse transporte rodoviário é bem mais caro do que o transporte, por exemplo, marítimo ou hidroviário. Diz que é 7 vezes mais caro do que esses outros modais que eu relatei. Mas qual é o caminho? Como é que você acha que a gente começa o que eu chamei de engessamento, essa predominância absoluta e irracional do modal rodoviário? Como é que o país consegue ou conseguirá a superar ou começar a superar isso? A logística representa 13% o custo logístico do PIB do Brasil. Outros setores importantes, como a construção civil, representa 6% ou a indústria automotiva 4%. Está claro que a logística não é mais um tema de um setor ou de um político. A logística tem que ser tratada como um tema de Estado. Então, esses projetos estruturantes, projetos de longo prazo, eles precisam ser tratados pelos governantes como prioridade. Eu não estou falando apenas de investimento, estou falando de colocar energia, trabalhar para as equações acontecerem e os projetos saírem do papel. Agora, veja uma coisa, Marcos Roberto, quando se fala em investimento em política de Estado, nós temos que levar em conta que esses investimentos, essas iniciativas, são sempre ponderadas pelos governantes a partir de uma perspectiva do
benefício político, ou seja, da adesão da sociedade a essas iniciativas. E tome-se o que ocorreu nessa greve, por exemplo. Segundo a Datafolha, 87% dos brasileiros aprovaram a greve, mas também uma imensa maioria de tamanho semelhante opõe-se, demonstrou nessa pesquisa, firmemente, né, opõe-se a qualquer investimento público que venha compensar, né, ou a qualquer abdicação de receita pública que venha compensar os efeitos dessa greve, que venha minorar o preço do combustível, etc. Como é que você imagina que o governo, que os governantes poderiam conquistar uma adesão da sociedade a essa nova perspectiva de investimento na questão da transformação do modal de transporte? Veja, Lavareda, que essa faísca se deu por conta da alteração do preço do petróleo internacional associada ao câmbio flutuante. E isso impactou um cenário de 10 anos de crédito incentivado para a compra de carretas. E hoje nós temos aí, com a diminuição da movimentação de carga por conta da crise, né, que é a maior crise dos últimos 120 anos, um excesso de 30% dessas carretas. Mas, no final, o que é preciso pensar é que essas equações não dependem apenas de verba pública. As empresas privadas, existem investidores internacionais que podem vir a fazer parte dessa solução desde que se tenha mercado. E para se ter mercado, é preciso ter uma estratégia de desenvolvimento econômico nesse sentido. Marco Roberto, como você vê essa questão que eu vou relatar? Ou seja, para resolver a greve, evitar seu aprofundamento, o governo tomou algumas medidas, inclusive cortou a CID dos combustíveis. Mas isso, de outro lado, vai retirar mais de R$1 bilhão de investimento na área de transporte, prejudicando 40 projetos que estão em andamento e retirando mais de 700 milhões de reais de investimento dos estados na atualização, recuperação de rodovias. Como é que você vê essa questão? Ou seja, a greve, não é, de um lado, denunciou um problema existente, como você relatou no início, mas, ao mesmo tempo, a resolução da greve exigiu, mais ou menos, que o governo, mais uma vez, saísse dos trilhos? No curto prazo, há um benefício com a redução do custo do diesel para um aumento da movimentação de cargas. Então, isso é positivo. Mas o mais importante é analisar de que o tema agora foi tratado, está na pauta. Ganhou visibilidade. Visibilidade para se discutir. Evidentemente que a MP que foi feita, ela foi feita de uma forma um pouco intempestiva e evidentemente que tem temas que precisam ser tratados, cargas específicas, situações aqui de cargas que vêm do Nordeste para o Sul que precisam ser tratadas. Mas, no geral, o tema passou a ter mais relevância e, por isso, precisa ser endereçado. Você realizaram um seminário, não é? Você realizou, a sua empresa realizou em parceria com o Sistema Jornal do Comércio, no início desse ano realizou um seminário sobre logística, inclusive. Eu gostaria de saber quais as principais conclusões desse seminário, mas o empresário Marco Roberto do B vai responder essa questão no próximo bloco. Fique com a gente. Sigo aqui conversando com o empresário Marco Roberto do B e o tema da nossa conversa é a crise dos caminhoneiros e a questão da logística no Brasil. Marco Roberto, no bloco anterior eu lhe perguntava qual a principal mensagem que resultou do seminário que você realizou em parceria com o Sistema Jornal do Comércio no início desse ano, exatamente sobre logística. O seminário foi realizado em parceria com o Sistema Jornal do Comércio, com a Anshan, representando várias empresas do Estado. Também teve a participação do Poder Público através da DDPE, que é a Agência de Desenvolvimento de Pernambuco, e SUAP, que completou esse ano 40 anos. Tivemos a oportunidade de receber aqui duas figuras importantes da logística mundial, que foi o professor Yossi Scheff, que ele é o líder do Departamento de Logística e Transportes do MIT, que é a maior instituição de ensino e pesquisa dos Estados Unidos, também como o presidente do Canal do Panamá, que é uma das maiores obras de logística já realizada pelo homem. Então foi um debate muito rico que teve a oportunidade de aproximar a iniciativa pública da iniciativa privada, buscando identificar quais são os gargalos e soluções que podem ser realizadas no curto, médio e longo prazo. Então o principal resultado foi mais ou menos ajudar a pensar, a equacionar, né, essa questão e
aproximando o setor público do setor privado, mostrando que esse trabalho precisa ser feito em parceria. Uma das principais coisas, Lavareda, é que nós temos aqui geografia, todo mundo sabe da localização privilegiada que o estado de Pernambuco tem. Nós temos tradição e cultura, né? Desde que o padre Lebré veio aqui plantar as sementes das diretrizes na década de 50 do que foi SUAP, mas isso, geografia e tradição, não é mais suficiente para essa nova economia que a gente vive. Então é muito importante associar a tudo isso também competitividade e eficiência, onde um outro porto, que é o Porto Digital, pode também ser de muita valia. E aí nós contamos com o César, que fez uma representação do ecossistema do Porto Digital para ajudar nessas soluções. Voltando ainda especificamente ao Porto de Suape, ao projeto do TECOM 2, no Porto de Suape, há um investimento em torno de 1 bilhão, né, 1 bilhão de reais, e que vai dobrar, ou talvez mais do que dobrar a capacidade do porto. Como é que você vê? Qual vai ser o impacto do TECOM 2? O TECOM 2 vai trazer mais competitividade, mas ao mesmo tempo vai precisar de muita liderança política para se fazer uma releitura do TECOM 1. A concessão do TECOM 1 já tem cerca de 18 anos e ela precisa ser, de alguma forma, ter uma releitura dentro da segurança jurídica, do respeito aos contratos, mas nós precisamos de fazer essa releitura. Vou dar um exemplo de um shopping center, por exemplo, para facilitar o entendimento. Se o proprietário do estacionamento e do shopping são diferentes e o estacionamento é cobrado uma tarifa muito alta, isso vai prejudicar o comércio das lojas. Então é muito importante ter essa releitura, ver a competitividade, porque outros portos do Nordeste, inclusive, estão crescendo mais em movimentação de contêiner mesmo durante a crise. Veja o seguinte, falávamos aí de Porto Digital, essa articulação com o SUAP que você mencionou, onde entra aí o aeroporto de Guararapes, ou seja, como um elemento também que ajuda aí na propulsão dos negócios para Pernambuco. O aeroporto é um dos melhores aeroportos do país, né, através de pesquisas com clientes. Recebe sempre boas avaliações, boas avaliações, e recentemente teve uma grande discussão, né, da vinda da Latam para cá, também buscando eficiência logística e tudo mais. Eu acredito que é importante, dentro desse planejamento estratégico de desenvolvimento econômico, ter o aeroporto como um diferencial para cargas também, para trazer o elemento de aumentar esse percentual da componente do modal aeroviário. Veja uma coisa, um dos maiores entraves para o desenvolvimento de Pernambuco, todos os analistas apontam, é exatamente esse problema de infraestrutura. Né? A transnordestina que se arrasta há mais de uma década, a dificuldade na conclusão de estradas federais, etc. Tal. Qual é o caminho? Como é que você imagina que essa questão, esse tema poderia ser enfatizado, né, na próxima campanha eleitoral e Pernambuco, eventualmente, para que Pernambuco eventualmente pudesse avançar mais rápido para resolver, para desatar esse nó da sua infraestrutura? Eu gostaria de ver os postulantes estarem discutindo que a Transnordestina está acessando ao Porto de Pecém, no Ceará, por conta de um terminal de granéis líquidos, e o estado da Bahia está encontrando uma solução através de investimento chinês na ferrovia Norte-Sul. E nós estamos correndo o risco de ficarmos ilhados aí no meio em Pernambuco se a Transnordestina realmente não acontecer. Então eu diria que é um grande risco e que a solução para isso é carga. É preciso ter mercado para encontrar as soluções e recursos financeiros para desenvolver isso. Agora precisa ter energia, precisa ter liderança política, porque é uma obra que, para terminar, vai ter 10 bilhões de reais de investimento ainda para ser realizado. E você acha que nas circunstâncias atuais da economia brasileira, teto de gastos, depois de aprovada a PEC, tudo isso, é alguma coisa factível, ou seja, alguma coisa que está no horizonte para quando? 2019, 2020? Eu acredito, Lavareda, que a solução tem que vir do mercado. Eu acredito que com carga haverá financiamento internacional, privado, para desenvolver isso. Mas para isso também é preciso de um plano estratégico que faça uma lista de projetos, uma lista de oportunidades, para que a gente realmente tenha um rumo, uma diretriz, que é o que a gente está buscando com o seminário, o grande legado da Carta dos Portos, que é um documento que vai reunir sugestões, propostas, diretrizes para destravar esses gargalos. E nós não estamos falando apenas de investimentos, nós estamos falando de aperfeiçoamento de legislação, nós estamos falando de medidas administrativas, uma série de sugestões que a gente pretende
fornecer a esses postulantes. Essa carta dos portos já foi concluída, já foi redigida? Vocês já encaminharam aos candidatos? Qual é a receptividade que tem obtido até agora? Esses nossos convidados que vieram, eles vieram na realidade para nos inspirar. Porque a grande pergunta que fica, Lavareda, é qual é o sonho de Pernambuco? Quando chega essa época de eleição, se discute muito de questões prementes da saúde, da educação, da violência, das enchentes, que são táticas muito importantes. Mas a gente, às vezes, esquece de fazer a pergunta importante. Qual é o sonho de Pernambuco? Como é que Pernambuco quer ser conhecido? Qual é a marca? Então, para você ter uma ideia, o Panamá, que é o país que tem lá 4 milhões de habitantes, do tamanho da região metropolitana do Recife, tem um singelo sonho de aperfeiçoar o comércio mundial. Qual é o de Pernambuco? Essa é a pergunta que a gente se faz. Isso de um ambiente mais estratégico. Agora, tem muitas questões pragmáticas, como eu mencionei. E uma coisa, você estava falando aí em sonhos do ponto de vista do Estado, a necessidade de um sonho e a ideia que nós temos é que você aponta como vocação primeira de Pernambuco a logística, que esse aperfeiçoar a logística do Estado deveria, no seu entendimento, ser o principal foco aí de governantes e do setor privado. Mas passando agora, para nós concluirmos essa nossa conversa, para o terreno dos sonhos individuais, fale um pouco sobre o seu envolvimento com ações humanitárias, a exemplo do Chicago Operation Walk, que reúne um grupo de médicos que viaja pelo mundo e faz operações gratuitamente. Como foi essa experiência? Como você chegou até aí? Essa foi uma questão realmente mais pessoal, porque eu tive uma lesão de joelho em 2014 e já havia tido uma outra quando mais jovem. Então eu fiquei bastante inconformado com essa situação, procurei diversos médicos, 7 Mas não era médicos. Jogando futebol, não? Não, era brincando com meus filhos. E então nessa situação eu acabei, através de um conselheiro americano, parceiro nosso, recebendo uma indicação de um cirurgião ortopedista dos Estados Unidos que eu resolvi meu problema com fisioterapia. Mas ele era voluntário desse Operation Walk Chicago, que na verdade é uma organização mundial que atende a diversos países do mundo. Fica sediada lá em Chicago, como o nome diz. Tem diversas versões, essa é a de Chicago, e que veio ao Recife aqui, operando no Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo Santo Agostinho, com o objetivo de fazer as pessoas voltarem a andar. Por conta da crise, em janeiro de 2017, por conta da crise, várias cirurgias consideradas eletivas ficam em segundo plano. Então o objetivo foi realmente fazer 46 pacientes, através de artroplastia de quadril, voltarem a andar. E novas missões irão vir, inclusive tem uma componente de intercâmbio de estudantes, professores, tem uma componente educacional no próximo semestre. E além disso, a gente acaba encontrando novos projetos, como foi o projeto Cura, que eu me senti quase que como abrindo aquela boneca russa matriótica, encontrando vários projetos. O projeto Cura é exatamente o quê? É o maior doador de suprimentos e equipamentos médicos do mundo. Na realidade, ele é uma operação logística que organiza esses suprimentos através de 6 centros de distribuições espalhados pelos Estados Unidos e distribui para 130 países. Por exemplo, o México recebeu 200 milhões de reais de doação e até hoje, depois de 30 anos desse trabalho, o Brasil recebeu quase nada. Então, o nosso trabalho, em parceria com a Receita Federal, com a Anvisa, com a Secretaria de Saúde, é destravar essas burocracias e trazer suprimento médico e equipamento para essas pessoas no momento que a crise realmente afeta a vida das pessoas nesse sentido. Então, é um projeto de logística que utiliza a saúde para fazer o bem. Muito obrigado, Marco Alberto B, por conversar com a gente. Obrigado a você que nos assistiu. Envie suas sugestões e até semana que vem com mais um 20 Minutos. Obrigado.